Eu sou Nelson. Eu sou a Alessandra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Coração Adventista. Então vamos ao nosso estudo de hoje. A lição de hoje, ela pede para a gente fazer uma relação com o texto bíblico da semana, que é o Salmo 23, e com alguns textos da Bíblia. O primeiro deles é Lucas, no capítulo 14, os versos 28 e 32, que diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então, a relação que eu fiz com esse primeiro texto foi sobre a segurança, porque lá em Salmo, no capítulo 23, fala sobre: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, eu fiz essa comparação entre a segurança desse verso que Jesus falou com o Salmo 23. O segundo texto é Atos capítulo 8, versos 29 a 39. E aqui conta uma história de Felipe e Eunuco. Eu separei somente 2 versos aqui, porque a gente, como é uma história um pouco longa, a gente não pode ler toda essa história. Eu separei só 2 versos aqui que faz com que a gente faça essa relação com o Salmo 23. Foi somente o verso 36 e 37, que diz assim: o 36: Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então, a relação que eu fiz desse verso, dessa passagem, foi que aqui o eunuco creu que Jesus é Filho de Deus. Isso nos leva ao Salmo 23. Quando a gente crê em Deus, quando a gente crê no nosso Senhor, no nosso pastor, nada falta para mim e para você. E o terceiro verso da lição é 2 Timóteo, capítulo 3, o verso de 1 a 5. Só que o que eu vou ler aqui para vocês é o verso 2 e o verso 4. O verso 2 diz: Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. E o verso 4 diz: Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, a relação que eu fiz foi um contraste entre esse 2 Timóteo, que fala sobre o desprezo dos homens, em relação à bondade e misericórdia que fala no verso do Salmo 23. O quarto verso é Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o comparativo que eu fiz é que assim como Jesus é herdeiro de todas as coisas, todo aquele que crê nele é herdeiro de todas as coisas. E o verso que nos leva a Salmos 23 é que bem lá no final diz que todo aquele que crê em Deus, todo aquele que confia nele, habitará na casa do Senhor. Então, para que eu e você possamos ser herdeiros das coisas de Deus, principalmente das coisas eternas, nós temos que crer em Jesus e aceitar Ele como Salvador de nossa vida. Amém. E para encerrar a lição, faz uma pergunta: quais outras passagens mencionam essas e outras fontes que nos revelam a vontade divina? Eu escolhi Mateus, no capítulo 6, verso 33, que fala para a gente buscar Deus em primeiro lugar. Então, a gente buscando a Deus em primeiro lugar, a gente vai conhecer a Ele e a vontade que Ele tem para a gente. E o que eu escolhi foi João capítulo 10, verso 11, onde diz que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, assim como Cristo, Ele é o nosso bom pastor. Ele veio ao mundo e deu a vida por mim e por você. Nós estávamos decretados à morte, mas Cristo, em seu infinito amor, e Deus também
enviou seu Filho para morrer por cada um de nós, assim livrando eu e você da morte eterna e nos dando a oportunidade de vida eterna. Vamos então agora para a nossa perguntinha de hoje. Abram a Bíblia em Mateus capítulo 12, o verso 3 e o verso 4. A pergunta é: como Jesus compreendia as pessoas e eventos históricos da Bíblia? Diz assim: mas Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então, de acordo com essa passagem, Jesus tratava todas as pessoas como pessoas que tinham as verdades, pessoas que eram inspiradas pelo Espírito Santo, principalmente os profetas, aqueles homens de Deus que Deus separou para um propósito. Então, Jesus tratava todas as pessoas como a verdade e a verdade histórica do passado. Nesse momento, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais de tudo da lição. Que o Senhor possa estar cada dia nos inspirando, nos ajudando a fazer o melhor para o Senhor. Isso. Fique com cada pessoa que vai poder estar assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa derramar bênção sobre a sua vida, da sua família. Enfim, Senhor, que o Senhor possa continuar derramando tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém. Fique conosco, essas bênçãos eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer mais uma vez a sua companhia e lhe fazer o convite para estar junto conosco amanhã em mais um estudo da lição. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Maranata.